A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 49 ao 51, que vai nos dizer assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu não sei qual gigante tem te afrontado. Aqui você vai observar que Golias, ele estava afrontando a Davi, não somente a Davi, mas ao Deus de Israel. Tem pessoas que estão afrontando não é somente a você, mas estão afrontando ao teu Deus. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer que uma afronta está findando. Deus está fazendo uma afronta findar. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está fazendo uma afronta findar. Eu creio que o meu Deus está fazendo uma afronta findar. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, que você vai ver Golias caindo por terra na sua vida para nunca mais se levantar. Oh, glória! Golias estava afrontando há 40 dias ao exército do Deus vivo. E chegou o momento em que Deus resolveu dar um basta. Porque sim, meu irmão e minha irmã, Deus permite a afronta, Deus permite a prova, Deus permite a dificuldade, mas chega um momento em que Ele resolve dar um basta. E chegou o tempo, eu sinto a graça de Deus aqui. Chegou o tempo do Senhor dar um basta em perseguições, em afrontas do inimigo na tua história, em áreas da tua vida que parecia que não ia findar. Tem provas, irmãos, que parecem que não vai findar. Tem gigantes que parecem que não vão sair do nosso caminho, que nos afronta, que nos aflige, que faz questão de se levantar contra a nossa fé, porque era isso que Golias fazia. Golias diariamente estava ali afrontando o exército do Deus Altíssimo. Ele estava parecendo que iria vencer. Talvez você está olhando para a sua história e dizendo: está parecendo que o inimigo vai conseguir ter êxito. Tá parecendo que o inimigo vai conseguir derrotar aquilo que Deus ele determinou para minha vida. Parecia que Golias ia conseguir destruir o exército de Israel. Parecia que Golias iria conseguir ter êxito. Que os planos de Deus na história de Davi também seriam frustrados, porque Golias iria conseguir destruir a vida dele. Mas Deus está dizendo através da palavra dele: os meus planos, a sua história não serão frustrados, porque eu paraliso Golias que tem se levantado diariamente para te afrontar, mas eu não deixo você parar. Ainda aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 16, vai nos dizer assim, ó: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Foram 40 dias pela manhã e pela tarde, tendo uma afronta. Afronta essa, que vinha diariamente e parecia que não ia ter um fim. Você tem olhado para algumas afrontas na sua história e tem pensado: parece que não vai ter um fim. Parece que não vai acabar, parece que não vai findar. E Deus está dizendo: você não sabe, mas eu estou prestes a tirar Golias do teu caminho. Eu estou prestes a findar uma luta na sua vida, e o meu nome será glorificado na sua história. Declare comigo: o nome do meu Deus será glorificado na minha história. Golias está caindo por terra. O nome do meu Deus será glorificado na minha história. Golias está caindo por terra. Coloque isso na tábua do seu coração, meu irmão e minha irmã. Que Deus ele permite a prova, mas ele também aprova. Toda prova tem um começo, tem um meio e tem um final.
E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão chegando no final da prova. A partir do momento que você vê Davi pegando uma pedrinha, irmãos, e ferindo a testa do filisteu e ele caindo, a prova começa a findar. Golias cai por terra e hoje Deus está dizendo: toda a afronta de Satanás está caindo por terra em áreas da sua vida. E ele não vai conseguir ter êxito em áreas que ele estava pensando que ia triunfar, porque era isso que Golias estava achando. Que ele triunfaria sobre os filhos de Israel. Que ele iria ter êxito e ele chega até mesmo a desprezar a Davi. Ele chega até mesmo a pensar que a vitória já era dele. Tem gente que está contando vitória antes do tempo e Deus está dizendo: não vai conseguir ter êxito, porque eu sou Deus que dou a última palavra na sua vida. Quem dava a última palavra na vida de Davi não era Golias. Quem dava a última palavra na história do exército de Israel não era Golias. Quem dá a última palavra não é o inimigo das nossas almas, mas é o Deus a quem nós servimos, que é perfeito, que é fiel, é poderoso. E ele está dizendo: eu sou Deus que findo de uma vez por todas a afronta para nunca mais se levantar. A Bíblia diz, irmãos, que a testa do filisteu foi ferida. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Acabou. Acabou, mas Deus não deixou, irmãos, que o filisteu permanecesse ali no chão. Porque poderia, irmão, ser que ele viesse a se levantar. Porque a Bíblia não vai dizer que ele morreu aqui neste momento. Mas a pedra encravou-se-lhe na testa. Davi entendia: Golias pode se levantar, eu não posso deixar que fique raiz de Golias. Deus está dizendo: será com ramo, raiz e tudo que eu vou arrancar, que eu vou remover, que eu vou retirar para nunca mais voltar a se levantar. Então, para não ter risco de Golias levantar, para não ter risco daquela afronta retornar, porque tem afrontas que Deus está findando na sua vida que não vai mais retornar, que não vai mais voltar. Declare comigo: meu Deus está me aprovando, e tem afrontas que não voltarão mais para a minha vida. O meu Deus está me aprovando e tem afrontas que não voltarão mais para a minha vida. Davi entendeu. Golias já caiu, mas eu preciso pegar uma espada. E Davi não tinha a espada na mão. Davi pega a espada que estava na mão de Golias, aquela que Golias pensava que iria prevalecer contra Davi. Pois é, a espada do próprio Golias arrancou a cabeça dele. Ou seja, aquilo que ele queria ver na história dos filhos de Israel, na história de Davi, aconteceu com ele. Assim está acontecendo na sua vida. O que os inimigos estavam querendo ver na sua história vai acontecer na história deles, mas você será poupado. Mas você será guardada, você será protegido, porque o Deus que dá a última palavra na sua vida resolveu dar a última palavra, e a última palavra é livramento para você e queda dos teus inimigos. Deus hoje disse para você: nenhuma arma preparada contra ti é de prevalecer, porque eu, o Senhor, resolvi te dar livramento. Eu, Senhor, resolvi te poupar, te guardar, te proteger. Davi entendeu: eu não tenho uma espada, mas Golias tem, vou pegar na mão dele. E Davi pega a espada na mão dele, desembanhou-a e o matou. Ou seja, Golias estava desmaiado. Quando a pedra é encravada ali, irmãos, na cabeça de Golias, ele estava desmaiado, ainda não estava morto. Ele só morreu quando Davi arrancou a cabeça dele. E hoje Deus diz para você: não vai ficar pela metade o que eu, o Senhor, farei, mas farei de uma forma completa para nunca mais se levantar na sua vida. Lutas, guerras, perseguições, tribulações, eu sou o Senhor que estou parando uma afronta de tempos na sua história. Irmãos, tem áreas que o diabo nos afronta. Tem áreas que o inimigo se levanta contra nós para tentar neutralizar, para tentar arruinar, para tentar parar o projeto de Deus na nossa vida. Só que quem dá a última palavra, irmãos, é o nosso Deus. E hoje ele diz para você: eu sou o Deus que trabalho. Eu sou o Deus que dou a última palavra e paraliso aquilo que queria te parar. E não permito que o inimigo tenha êxito naquilo que ele queria fazer contra você. A vontade de Golias era destruir a Davi. A vontade de Golias era
arruinar o exército de Israel. Mas o nosso Deus já havia determinado a última palavra, e a palavra era livramento. E a palavra era: o inimigo cai por terra e o meu povo prevalece. Hoje Deus diz para você: o inimigo está caindo por terra, mas você e a sua casa estão prevalecendo. Você e a sua casa estão recebendo vitória dos céus para a sua vida. Versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou. Você observa aqui que Golias só morreu depois que Davi pegou a espada e o matou. Porque às vezes, irmãos, tem afrontas na nossa vida que ela até cai. Como Golias caiu aqui com o rosto em terra, quando a pedrinha entra na cabeça dele, mas pode se levantar a qualquer momento. Golias não estava morto, mas ele estava desmaiado. Tem problemas na nossa vida, irmãos, que eles até caem, mas podem se levantar. E Deus, ele sabe disso. Então, antes que isso aconteça, o que é que Deus faz? Ele vai lá, pega a espada e remove, retira com ramo, raiz e tudo, para não voltar a se levantar. Porque se Davi deixa Golias lá caído, com uma pedra encravada na testa, achando que ele tinha morrido, ele seria surpreendido por Golias de novo. Só que Deus não faz obra pela metade, né, irmãos? Então Golias seria retirado, removido do caminho para nunca mais se levantar. Ele o matou ali, Davi, e cortou-lhe a cabeça com a própria espada de Golias. E ali, irmãos, nós vemos que uma afronta acaba. Pois vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Os inimigos que estavam ali afrontosos, os inimigos que estavam ali pensando que teriam êxito, agora estavam fugindo, e assim vai acontecer na sua vida. Veio por um caminho, mas vai voltar fugindo por 7, porque Deus não vai deixar prevalecer na sua história a afronta. Deus não vai deixar prevalecer na sua história os demônios. Deus não vai deixar prevalecer xarabacandarai na sua história aquilo que tem se levantado contra ti para te afrontar. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem gigantes se levantando na própria casa. Tem gigantes se levantando no ministério que você congrega. Tem gigantes se levantando no seu casamento. Tem gigantes se levantando na sua saúde. Tem gigantes se levantando na faculdade, no cursinho, no trabalho. E Deus está dizendo: o gigante está caindo por terra. O gigante está caindo por terra. O gigante está caindo por terra. Declare comigo: meu Deus está hoje lançando por terra todo gigante, arrancando do meu caminho de uma vez só. O meu Deus está lançando por terra todo gigante e arrancando do meu caminho de uma vez só. Deus está arrancando do seu caminho de uma vez só gigantes. Deus está removendo da sua história aquilo que vinha lhe afrontando há um tempo, que parecia que humanamente falando você não teria êxito. Porque quando você olha para Davi e quando você olha para Golias, você pensa humanamente falando o quê? Que Davi estava em desvantagem, que ele iria perder, e Golias já tinha ganhado aquela batalha. Era esse o pensamento de Golias. Era esse o pensamento do filisteu, Rabacandarasto e Andaraia. Ele não sabia que o Deus de Israel pelejava por Davi. Você olha hoje e diz: o inimigo tem mais vantagem do que eu, tem mais força, tem mais eloquência, tem condição financeira, e Deus está dizendo: maior é quem está contigo. Não ando segundo o que você está vendo, diz o Senhor, mas a minha proteção vem para aqueles que acreditam, independente do cenário. Davi estava humanamente falando com todo desfavorável, mas ele acreditava que Deus o protegeria, e Deus o protegeu. Tudo pode parecer estar desfavorável, tudo pode parecer contrário, mas você precisa se apegar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso que vai lhe dar vitória. Foi isso que Davi fez. Eu não preciso de muita coisa, eu não preciso de couraça, eu não preciso de escudo, eu não preciso das vestes de Saul para poder vencer a batalha, eu não preciso de armas da terra. Eu vou pegar aqui 5 pedrinhas, vou pegar uma funda, vou colocar aqui no meu alforje e vou, e eu sei que Deus vai me dar vitória. E assim aconteceu, irmão. Somente uma pedra lançou o gigante por terra. Ele cai, mas ainda não caiu morto. Mas como o nosso Deus não deixa a obra pela metade, automaticamente, Davi pega aquela espada e arranca a cabeça do gigante para ele nunca mais se levantar. Aquela afronta caiu por terra de uma vez por todas, e Deus está dizendo: será de uma vez por todas.
Eu não deixarei mais afrontas se levantarem na sua vida, irmãos. Deus sabe o tempo de paralisar a afronta. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que sabe o tempo de paralisar a afronta. Eu sirvo a um Deus que sabe o tempo de paralisar a afronta. Chegou o tempo, minha irmã, não sei quantos anos, quantos meses, quanto tempo. Você está vendo Golias afrontando aí. Você está vendo o inimigo das nossas almas parecendo que está tendo êxito. Mas Deus diz: a partir de agora você contemplarás o meu livramento. A partir de agora você vai ver a minha justiça acontecendo e o meu nome sendo glorificado na sua história, e nunca mais Golias se levantando. Porque, irmãos, outras afrontas Davi viveu na vida dele, mas a de Golias nunca mais. Aquele Golias nunca mais se levantou. E hoje Deus diz para você: essa luta que você está passando agora, você sabe do que Deus fala, que parece ser humanamente falando impossível, nunca mais ela vai se levantar, porque Deus está arrancando o teu caminho com ramo, com raiz e tudo. E o Senhor diz: os teus inimigos não prevalecerão. Os teus inimigos não prevalecerão. Só crê em Deus, como Davi acreditou. Porque Davi creu, independente do cenário, independente das circunstâncias. O meu Deus é poderoso. E é nisso que você precisa se apegar, que o teu Deus é poderoso. E que Ele faz o impossível acontecer, e o nome dele é glorificado na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, pela tua fidelidade. Oh Deus, o Senhor é perfeito, é fiel, nos guarda, nos protege, nos livra e está conosco. Eu tenho certeza, Pai, que da mesma forma que o Senhor deu um basta em toda perseguição, Pai, em toda luta que os filhos de Israel estavam vivendo aqui, o Senhor também vai dar um basta em perseguições, Pai. Oh Senhor, eu creio que Golias vai cair por terra. O Senhor está levantando homens e mulheres aqui, como o Senhor levantou a Davi. E eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer os teus filhos vencerem. Gigantes não vão conseguir prevalecer em casamentos, em ministério, na vida dos filhos, em saúde, em finanças. Todo gigante que tem afrontado, todo gigante que tem sido usado pelo inimigo para tentar destruir, para tentar arruinar ou envergonhar, o Senhor está agora tirando as forças e dizendo: eu te aprovo na Bacandará e Aracandará, Sturiandará nesta área. Eu te aprovo para você nunca mais retornar a esta prova. Ah, Senhor, nunca mais, Davi seria afrontado por Golias, porque Golias saiu do caminho de Davi com ramo, raiz e tudo. Assim é na vida do teu filho, assim é na vida da tua filha. O Senhor está tirando do caminho deles toda a afronta do inimigo e está os aprovando, e o teu nome será glorificado. Deus, eu creio, Pai, que toda prova tem um começo, um meio e um final, e os teus filhos estão prestes a viver o final de uma prova, e o teu nome será glorificado de maneira especial na vida deles, como foi na história de Davi. Deus, obrigada pela tua aprovação. Obrigada, Senhor, porque Golias está saindo do caminho dos teus filhos. O Senhor está dando vitória por completo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta
resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Creia que Deus está lhe aprovando. Você nunca mais retornará para esta prova. Golias nunca mais voltaria a afrontar o exército do Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso e a Davi. Deus diz para você: eu te aprovo, e você nunca mais vai ver Golias afrontando você nesta área em que você foi provado, em que você foi provada. Tem a aprovação de Deus chegando para a sua vida, e você vai ver gigantes que pareciam ser, humanamente falando, invencíveis, caindo por terra, e o nome do Senhor sendo glorificado, porque esta peleja não é tua, é do Senhor, e Ele já determinou o final dela, e quando Ele determina, as coisas têm que acontecer conforme o que Ele determinou. Tem gigantes que estão caindo por terra para nunca mais se levantar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.